Olá, meus queridos estudantes, tudo bem? Vamos tirar dúvida aqui em relação a seviana e os seus pontos notáveis. Bom, o que é uma seviana? É um segmento de reta que sai de um vértice e vai até um ponto do lado oposto a esse vértice, tá? Isso é uma seviana. Agora, pontos notáveis é o ponto de encontro dessas sevianas. Bom, então vamos para as sevianas, né? Quais são as três sevianas que nós temos aqui no triângulo? É a mediana, a altura e a bissetriz. Os três pontos de encontro que eu tenho aqui no triângulo é baricentro, ortocentro e incentro. Então, nós vamos agora entender cada uma dessas aqui. Para isso, eu coloquei uma frasezinha aqui, ó, para você memorizar tanto a seviana quanto o ponto, ok? Então, aqui nós temos, ó, meu brigadeiro atacou o biscoito inocente. Dá para você imaginar essa frase? Né? Então, essa frasezinha aqui, ela vai te ajudar. Bom, a cauda inicial aqui refere-se a uma determinada palavra. O M vem de mediana. O que é a mediana? A mediana é um segmento que liga, né? Que sai do vértice de um triângulo e vai ao seu ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, para você determinar o ponto médio, você vai precisar de uma régua. Então, nós vamos determinar aqui, ó, o ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto que divide o segmento ao meio. Então, nós temos aqui, ó, esse segmento que mede 8 centímetros. O ponto médio dele fica exatamente aqui, ó, no 4. Porque eu tenho 4 centímetros daqui e 4 centímetros daqui. Então, o ponto médio, ele divide esse segmento ao meio. Então, uma característica que eu tenho aqui, ó, é que esse segmento é igual a esse aqui. Agora, nós vamos determinar o ponto médio desse outro segmento. Aqui é 4, o ponto médio aqui, então, vai ficar no 2. Fiz aqui a mesma ideia, ó. Esse segmento tem o mesmo tamanho que esse segmento. E agora eu vou determinar esse outro ponto médio. Tá mais ou menos aqui 5,5. 5,5, 2,5, 2,70, 2,70 e pouco. Então, vamos por 2,7 aproximadamente aqui. Eita, aqui não vai ficar tão exato, né? Vamos orar para que dê certinho. Então, o que eu sei aqui? Que esse segmento tem o mesmo tamanho desse segmento. Ok, agora eu vou traçar as medianas. A mediana em relação a esse vértice aqui, ó. Essa aqui. A mediana em relação a esse vértice. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó, o segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio. Ó, tá aqui. Agora eu vou traçar a terceira mediana, que vai sair daqui do vértice, tá vendo? E vai até o ponto médio. Vamos traçar aqui. Ah, que bonitinho, ó. Olha só o que aconteceu. Viu que as três medianas coincidiu num ponto? Esse ponto aqui é o ponto de encontro das três medianas, que é chamado de baricentro. Então, o baricentro é o ponto de encontro das três medianas. Bom, o baricentro aqui, ele tem uma particularidade. Qual particularidade é? Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar esse segmento aqui, ó. Tá vendo que ele é de tamanho maior? E esse aqui é de tamanho menor. Esse tamanho aqui, ó, ele é o dobro desse aqui. Então, se esse aqui mede X, qual vai ser o valor desse outro aqui? 2x. Então, isso é válido para essas outras duas medianas aqui, tá? Então, isso é uma particularidade do baricentro. Altura. A altura, ela é outra seviana, tá?
A altura ela é perpendicular à base. Então, nós vamos traçar a altura em relação a esses 3 vértices aqui, tá? Então, vamos traçar essa primeira altura aqui. Quando eu falo base, aí vai ficar relativo. Se eu pegar esse vértice, a base é aqui. Se eu pegar esse vértice, a base é aqui. E se eu pegar esse vértice, a base é aqui, tá bom? Então, nós vamos traçar aqui um ângulo de 90 graus. Ó, com a base, tá vendo? É um L. Então, nós vamos traçar aqui, ó. Esse segmento aqui que sai do vértice a um ponto oposto a ele, formando um ângulo de 90 graus, isso é chamado de altura. E essa altura não necessariamente vai dividir isso aqui ao meio, tá? Nós vamos falar um pouco mais à frente. Bom, vamos determinar agora essa altura em relação a esse vértice aqui, ó. Também vamos tentar aqui. Cadê? 90. 90. Ó. Temos aqui a outra altura em relação a esse vértice. Também 90 graus. E agora nós vamos determinar aqui, ó, a altura também em relação a esse vértice aqui, o terceiro que ficou, né? Deixa eu mostrar pra cá. Traçando aqui. Olha que bonitinho! Ó, a altura aqui também. Então, tá vendo? A altura, ela forma um ângulo de 90 graus. Quando fala perpendicular, significa que é 90 graus. Agora, tá vendo esse ponto de encontro aqui? Esse ponto de encontro das 3 alturas é chamado de ortocentro. E agora, a última seviana aqui é a bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Então, aqui, ó, nós vamos determinar o valor do ângulo. Ó, eu não sei se dá para vocês verem aí, mas eu vou fazer um risquinho aqui para ficar mais fácil. Para vocês verem, ó. Tá vendo esse risquinho aqui? É a origem. Nós vamos começar aqui. Então, o vértice aqui tem que estar na origem. Nós vamos pegar o transferidor. Aqui está medindo 30 graus. Qual que é a metade de 30? 15. Então, eu vou pegar 15 aqui, ó. Vou marcar aqui e vou traçar a bissetriz em relação a esse vértice. Ó. Então, esse ângulo total aqui era 30. Então, desse lado aqui ficou 15. E de lado não, gente, perdão, tá? Não é lado. Dessa parte aqui, ó, essa abertura, né? Essa abertura aqui ficou 15 e essa outra abertura aqui, ó, ok? Ficou 15 também. Mas a gente fala parte para reduzir, né? A fala da gente. Vamos lá, agora vamos determinar esse outro aqui, ó. Esse outro aqui é 90 graus. A metade de 90 graus é 45. Então, nós vamos medir aqui 45 graus, ó. 10, 20, 30, 45. 45 bem aqui. Então, eu vou pegar e vou ligar aqui, mas não precisa ser até aqui não, tá? Só até o lado oposto mesmo, ó. Então, como isso aqui tudo é 90, deste lado é 45, deste aqui é 45 também, 45 graus. Eu falei desse lado também, né? Bom, agora aqui, quanto mede? Mede 60. Metade de 60 é 30. Então, aqui, ó, vou marcar 30 aqui e vou ligar. Vou medir de novo aqui. Não tá coincidindo o ponto, não. Tem que coincidir, né? Meu 60 tá aqui, então meu 30 tá pra cá, ó. Não é esse pontinho aqui, é esse de baixo. Então, vamos marcar aqui. Ó, ligando o vértice até o 30, tá? O que aconteceu? Olha só que interessante. Novamente,
Ó, só que a gente não liga até aqui não, tá? Vai até o lado. Então, aqui, como era 60, aqui passou a ser 30. E aqui passou a ser 30 também. Isso é a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. E o ponto de encontro dessas três bissetrizes é chamado de incentro, ok? Então, aqui nós temos um resuminho do que são as sevianas, a definição de cada uma delas e o que é o ponto de encontro. Então, uma dica aí para você. Memorize a frase: meu brigadeiro atacou o biscoito inocente. Ok? Um beijo e até a próxima aula.